Olá, eu sou Karine Inácio, estou aqui no Ateliê do Quintal e a minha dica de hoje para vocês é para construir uma peça com cobrinhas. Essa técnica também pode se chamar acordelado, roletes, rolinhos, enfim, tem vários nomes e é uma técnica muito bacana que dá para você construir todo tipo de peça. A primeira dica que eu vou dar é na hora de fazer a cobrinha. Você pega um pouco de massa. Para construir a cobrinha, não precisa amassar e bater argila, você pega direto do pacote. Eu gosto de apertar um pouco ela antes, já deixar mais ou menos no formato. E aí a dica, às vezes a cobrinha fica meio achatada e aí você não consegue montar a sua peça. Então a dica é fazer um movimento comprido. Você pega aqui da ponta dos dedos e vai até o final da sua mão, com as duas mãos. E aí com esse movimento comprido, você consegue fazer a cobrinha bem redondinha. Se você ficar fazendo assim um movimento pequenininho, ela vai virando de um lado para o outro e acaba ficando achatada. Ou se você estiver colocando muita força, também acontece dela ficar achatada, tá? O único cuidado que você tem que ter para construir a sua peça é que a sua cobrinha esteja uniforme. Se ela ficar muito fina de um lado, muito grossa do outro, a sua peça vai acabar ficando torta e pode até rachar também se for uma diferença muito grande de espessura. Então é legal prestar atenção para fazer uma cobrinha bem uniforme. A espessura, você pode começar com uma cobrinha um pouquinho mais grossa para você entender a técnica e depois você vai afinando um pouquinho conforme você vai tendo mais habilidade. E essa técnica é legal porque você constrói todo tipo de peça, desde um copinho até uma escultura, tá? Não precisa ser só peça redondinha, não. Então tá aqui a minha cobrinha, agora a gente vai montar. Aqui eu tenho uma plaquinha que eu cortei um círculo. Tem gente que faz o início da peça também com cobrinha. Eu não gosto porque às vezes racha, então eu gosto de abrir uma plaquinha e começar com ela. A gente vai fazer um copinho, tá? Para a gente unir a nossa cobrinha, a gente precisa fazer umas ranhuras na peça. Se a gente não fizer essas ranhuras, a gente vai ter uma rachadura entre as cobrinhas. Então eu faço as ranhuras tanto na cobrinha como na parte de baixo. Vou encaixar bem aqui a minha cobrinha. Bem em cima, como a gente vai fazer um copinho, a gente vai colocar bem em cima. Se eu fosse fazer uma tigelinha, eu ia abrindo um pouquinho. Depende do tipo de peça que vocês vão construir. E aí tem um detalhe que é super importante. Dá uma pressionada nessa cobrinha. Se você não fizer isso, a sua cobrinha vai acabar soltando ou vai ter uma rachadura. Que aí você pressionando, aquelas ranhuras entram bem uma na outra e ela fica bem presa. E aí a gente vai unir. Vou puxando aqui. Pode ser com o dedo, pode ser com uma ferramenta. Sempre para baixo. Se eu fizer para cima, eu estou soltando a minha cobrinha. Então, sempre para baixo. Tanto por dentro como por fora. Agora ela fica um pouco feiosa, né? Porque a gente está unindo e tal. Mas daqui a pouquinho a gente vai subir um pouquinho mais. E aí vocês vão ver que a gente vai dar uma ajeitadinha nela. Depois que eu uni toda a minha cobrinha por dentro e por fora, aí eu vou acrescentar mais uma. Mesmo procedimento, você vai fazendo as ranhuras nos dois lados e vai colocando. É legal evitar de colocar as emendas sempre no mesmo lugar, porque senão você vai ter uma linha mais frágil ali. Então você vai variando aí o lugar onde você coloca a emenda.
E aí você pode até fazer essa junção de 2 em 2 cobrinhas. Conforme você vai tendo prática, você consegue fazer peças até de maneira bem rápida com as cobrinhas. Agora eu vou continuar subindo mais um pouquinho para a gente poder dar um acabamento melhor nela. Agora eu já construí aqui a minha peça e vou dar o acabamento. Se por um acaso você não construir a peça num dia só, às vezes é uma peça grande, você vai ter que parar, ou às vezes uma peça muito grande ela tem que ficar um pouco mais firme para você continuar, quando você for colocar a primeira cobrinha, você passa barbotina na peça antes, tá? Para facilitar a colagem. Tem gente que usa barbotina em todas as cobrinhas na construção. Eu não gosto, mas pode também. Aí você faz da maneira que você achar melhor, tá? Agora eu vou dar um acabamento, né? Ela tá toda cheia de marcas de dedo, eu vou dar uma acertada nela. Por dentro, eu gosto de usar uma madeirinha como essa, para dar uma acertadinha nela. O interessante é sempre você apoiar a mão de um lado enquanto você passa a ferramenta do outro, porque como ela tá molinha, a gente acabou de construir, se a gente não fizer isso, ela vai entortando. Então é bom sustentar aqui com a outra mão. E por dentro aqui eu gosto de usar um cartãozinho. Ou uma madeirinha, enfim, cada um vai vendo a ferramenta que se ajeita melhor. Se tiver algum buraquinho, você pode também pôr um pouquinho de massa e já tampar. Depois, quando ela estiver no ponto de couro, estiver um pouco mais firme, a gente ainda vai vir trabalhar um pouquinho mais no acabamento dela, tá? O que eu gosto de fazer nesse ponto aqui é cortar a boca. A boca às vezes não tá tão certinha, então é legal cortar. Coloca ela bem no centro do torninho.
Aí eu aconselho fazer uma marquinha antes de você cortar. Você vai girar o torninho, vai apoiar a sua mão. No começo, quando a gente ainda não tem muita firmeza, você pode até, vou usar essa bacia aqui mesmo, ó, você pode utilizar alguma coisa para você se apoiar, para poder fazer. A mão solta assim é bem mais difícil. Então você apoia a sua mão, gira e aqui você vem e marca uma linha. Se você vê que a linha não encontrou, ficou torta, não deu certo, não tem problema. Você vem aqui com o cartão, apaga essa linha e vai de novo até ficar bem. Na hora de cortar, agora, a gente não vai enfiar a faca e vir igual pão, não faça isso. Você vai apoiar a sua faquinha na diagonal e vai passando até atravessar. Se você cortar igual pão, vai ficar toda cheia de marca seu corte. Aí a gente tira esse pedacinho. E aí eu gosto de dar uma ajeitadinha na boca com um pouquinho de água no dedo. Não é muita, você não pode molhar a sua peça, é só a boquinha. Eu gosto de girar aqui e dar uma acertadinha. Ou com a ponta do dedo, ou com uma buchinha bem apertada, mas aperta bem, tá? Se você ficar colocando água na sua peça, ela pode rachar depois, na secagem. Então a gente só vai dar uma ajeitadinha aqui na boca. Tá feito aqui o nosso copinho, tá? Não vou mexer muito nele porque tá molinho. Depois a gente vai dar um acabamento. Aí eu venho com outro vídeo para vocês, uma outra dica falando sobre esse acabamento nessa pecinha aqui. Vocês estão vendo que eu fiz ela bem grossinha, tá? E aí vocês vão, com o tempo, fazendo as cobrinhas mais fininhas, vão se aprimorando nessa técnica. Espero que vocês tenham gostado da nossa técnica de hoje, que vocês façam muitas peças com essa técnica que dá para fazer até escultura, como eu falei, é bem bacana. E eu queria aproveitar esse vídeo para convidar quem for aqui de São Paulo, ou que estiver por aqui, nos dias 4 e 5 de maio, a gente vai ter um bazar de Dia das Mães aqui no ateliê. Estão todos convidados, estaremos abertos das 10 às 18 horas. É aqui na Moca, então quem estiver por aqui, venha nos conhecer que a gente vai adorar, tá bom? E toda terça tem dica nova. Quem estiver acompanhando pode curtir, comentar, compartilhar, que a gente adora o retorno de vocês, tá bom? Até a próxima!